Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos fazer aí mais um auxílio para o pessoal que está fazendo cálculo 3, ok? Então, se você está fazendo aí cálculo 3, vou começar aí hoje um auxílio atividade avaliativa. Qual? Atividade avaliativa da semana 6 do pessoal da Univesp. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai resolver questões similares a questões 1 e questão 2 da atividade avaliativa da semana 6, ok? Então, são dois exercícios. Cuidado que o primeiro exercício eu vou resolver de duas formas diferentes. Então, no fundo, vão ser três resoluções, né? O exercício número 1 eu vou resolver de duas formas diferentes, eu vou explicar. E aí eu vou resolver também o exercício número 2. São dois exercícios similares à atividade avaliativa da semana 6 de cálculo 3. Espero que vocês gostem. Vamos lá começar com o exercício número 1. Vamos começar resolvendo o exercício número 1? Então, vamos lá. Seja C a curva de interseção do cilindro x² mais y² igual a 4. Então, tem esse cilindro com um plano Z igual a 5, orientada no sentido anti-horário. Qual é o valor dessa integral aqui de linha, né? Onde o nosso campo é esse daqui, né? Nosso campo vetorial é dado por menos y x 3z². Vamos começar vendo como que esse C é o seguinte. A gente tem aqui o cilindro. Esse daqui, x² mais y² igual a 4, ok? Para cada z, como não depende de z, para cada z a gente vai ter uma circunferência de raio 2. Só de olhar aqui essa fórmula já dá para ver, né? Uma circunferência centrada na origem e de raio 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4. E aí, se a gente pegar essa circunferência e copiar essa circunferência para todos os z's possíveis, a gente tem o cilindro. Por isso que essa equação fica um cilindro. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá no z igual a 5, que é um plano, e a gente vai fazer um corte. Aqui vai ficar o quê? A interseção vai ficar uma circunferência, né? Que é a circunferência que intersecta certinho com z igual a 5. Então, essa curva C, no fundo, é uma circunferência de raio 2, ok? Aí, ele fala que está orientada no sentido anti-horário. Ela está orientada no sentido anti-horário. Nesse caso aqui, ó, como é uma curva fechada, dá para a gente usar o teorema de Green para resolver essa integral de linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver de dois jeitos. Vou resolver direto e eu vou resolver usando o teorema de Green. Vamos começar resolvendo direto. Primeiro, a gente vai precisar da parametrização. Vamos achar a parametrização aqui, ó. Então, no caso, o R vai depender de θ. Por que vai depender de θ? Porque é o seguinte, o x e o y, ó, x² mais y² igual a 4. Isso é uma equação de uma circunferência. Então, o que eu posso chamar? Uma equação de circunferência, eu posso chamar o quê? Aqui o x de r cosseno θ e o y de r seno θ. E o z, no caso, vai ser aqui, né? O z vai ser 5. O z vai ser 5. Nesse caso aqui, como que eu sei que o raio é 2, né? Porque aparece aqui 4. Se aparecesse, por exemplo, 1, seria raio 1. Se aparecer 4, é raio 2. Se aparecer 25, é raio 5. Se aparecer 16, é raio 4, né? É sempre a raiz do número que aparece aqui. No caso, aparece 4, raiz de 4 é 2. Então, esse raio é 2. Vamos trocar, então. Parametrização realizada. Vai ficar 2 cosseno de θ, 2 seno de θ, 5. O que eu vou fazer? Vamos calcular aqui derivadas parciais. Aqui, ó. Vamos calcular dessa parametrização em relação a θ, ok? Vamos derivar cada componente em relação a θ. Então, no caso aqui, ó, 2 cosseno de θ. Se eu vou derivar cosseno, vai dar menos seno, né? Então, a derivada de 2 cosseno vai ficar menos 2 seno de θ. Segundo aqui, ó, 2 seno de θ, a derivada fica 2 cosseno de θ, porque a derivada de seno é cosseno. E aqui é 5 é uma constante, a derivada de constante é 0. Agora, vamos calcular nosso campo. O nosso campo é o seguinte, é esse daqui, ó, f de x, y, z é dado por isso daqui, né? Menos y, x, 3z². Só que no caso da integral de linha, a gente vai calcular o f na parametrização, ou seja, no rθ. Quem que é o rθ? A gente achou o rθ ali, né?
que é 2 cosseno de θ, 2 seno de θ, 5. Aí é o seguinte, ó, nossa função não é... A gente vai pegar o y, que é a segunda coordenada, e vai virar a primeira, só que sinal negativo. Então, no caso aqui, quem que é a segunda coordenada? É o 2 seno. Vai ficar a primeira com sinal negativo. Depois, o que que a gente faz aqui na função, no f, né? Depois a gente pega a primeira coordenada x e coloca na segunda. A primeira, que é 2 cosseno, coloca na segunda. Depois o que a gente faz? A gente pega a terceira e faz essa conta, né? 3 vezes essa terceira ao quadrado. A terceira é 5, então eu vou pegar 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, vezes 3 é 75. Então, achei nossa f. Agora, o que que a gente precisa? Ó, antes de calcular nossa integral, a gente precisa fazer nosso produto escalar entre a f. Quem que é a f? A f está aqui. E o dr a gente já encontrou. Vamos calcular, então, o produto escalar entre f e r. Como que é o produto escalar? Multiplicar o primeiro com o primeiro, né? Então, aqui o primeiro com o primeiro desse. Vai ficar menos 2 seno vezes menos 2 seno. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Positivo. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Multiplica o primeiro com o primeiro, aí soma o segundo com o segundo. Agora é 2 cosseno com 2 cosseno, né? 2 vezes 2 é 4, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Mais agora o terceiro com o terceiro, que é 0 vezes 75, né? 0 vezes 75 vai dar 0. Então isso aqui nem precisa mais continuar a conta, aqui vai dar 0. Aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar o 4 em evidência. Vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. E aqui zerou, beleza. Aqui vai ficar 4. Só que é o seguinte, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre 1. E 4 vezes 1 é 4. Então, nossa integral agora vai ficar fácil, né? Integral de linha, a gente está calculando essa integral aqui, né? De f vezes dr. Como que fica? Fica integral... f vezes dr a gente já calculou o produto, deu 4. Ok? No caso, dθ vai aparecer daqui, né? Que o dr dθ, que eu derivei o dr em relação a θ. Então, por isso que aqui vai aparecer o dθ. E o nosso θ vai variar o quê? Como eu estou numa circunferência, uma volta completa que é de 0 a 2π. De 0 a 2π. Então, vamos lá. Integral de 4 dθ é o quê? 4θ e vou fazer entre 0 e 2π. Então, troco o θ por 2π, vai ficar 4 vezes 2π, menos 4, troco o θ por 0. 4 vezes 0 é 0, vai ficar só aqui 4 vezes 2, 8π. Então, pronto. O resultado dessa integral de linha aqui é exatamente 8π. A gente achou o resultado aqui, finalizado, 8π. Agora, como prometido, vamos fazer esse exercício agora usando o teorema de Green. Então, vamos lá. O teorema de Green é o seguinte, a gente tem que a integral de linha pode ser calculado por essa integral dupla, né? Esse D aqui é nossa região, que no caso vamos lembrar que no caso é uma circunferência de raio 2, ok? Que no caso é uma circunferência de raio 2. Esse é o D. Esse daqui é o seguinte, é o rotacional do F. Mas o rotacional do F só a componente Z dele. Por isso que a gente coloca esse K, porque lembra que tem o I, J, K? O I é componente X, o J é componente Y, o K é componente Z, né? Esse daqui é o que? É o rotacional vezes o K. No caso aqui, é só o componente Z do rotacional. Ok? Então, vamos calcular primeiro o que a gente precisa, que é o seguinte. Vamos calcular o dq dx e o dp dy. Mas, professor, quem que é o P, quem que é o Q? No caso aqui, ó, o P é o primeiro componente aqui da nossa
nosso campo vetorial, o Q é o segundo, e tem o R que não vai entrar na conta, né, que é o terceiro. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar aqui, ó, dq dx. Então, o Q é esse, né? Esse é o Q. Qual que é a derivada de x em relação a x? É 1. Agora, dp dy. O p é o primeiro. Qual que é a derivada disso daqui, que é o primeiro, menos y, em relação a y? Cuidado, olha a fórmula. dq dx, então, é a derivada do segundo componente em relação a x, menos dp dy, derivada do primeiro componente em relação a y. Derivada do segundo componente em relação a x é derivada de x em relação a x, que é 1. Derivada do primeiro componente em relação a y, qual que é a derivada de menos y em relação a y? Vai ser menos 1. Então, vamos jogar aqui na fórmula. A gente está usando o green, né? Integral aqui na nossa região do que? dq dx, quem que é o dq dx aqui? Vai ser, a gente calculou, vai ser 1 menos o dp dy, a gente calculou que é menos 1. dA, que é igual a integral dupla, menos com menos é mais 1 vai dar 2, dA. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 2 para fora da integral, como é constante, a gente pode tirar para fora da integral. Vai sobrar só a integral dupla dA. Só que é o seguinte, essa integral dupla aqui é a área da nossa região D. Porque a gente vai fazer uma integral dupla de 1dA da região, vai ser a nossa área. De qual região? A região D é essa daqui, né? Essa circunferência que a gente já sabia. Então, vai ficar 2 vezes a área de D. Como que a gente calcula a área dessa circunferência? A área dessa circunferência não é πr quadrado? É πr quadrado. Qual que é o raio? É 2, π vezes 2 ao quadrado, né? Aí você tem que tomar cuidado com o raio. Se o raio for 3, você coloca 3 ao quadrado. Se o raio for 1, você coloca 1 ao quadrado. No caso, vai ficar π vezes 2 ao quadrado. Então, vai ficar aqui 2 vezes... Qual que é a área? A área vai ser π vezes o raio, que é 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. E quanto que vai dar aqui? 4π vezes 2. 4 vezes 2 dá 8, 8π. Então, chegamos na mesma resposta. Então, você viu que nesse caso, se a gente fazer essa integral de linha direto ou por green, em ambos deu a mesma resposta, né? Então, as duas formas de fazer deu a mesma resposta, 8π. Aí, professor, como que eu faço? Qual que eu escolho para fazer? Nesse caso aqui você poderia escolher, né? Agora tem caso que é mais fácil fazer por green, tem caso que é mais fácil fazer direto, aí você tem que avaliar o seu caso. Vamos lá agora no exercício 2. Então, olha só, exercício 2 é o seguinte, ó. Seja C uma curva que é fronteira de uma superfície S orientada no sentido anti-horário, seja F um campo vetorial, mostre que essa integral de linha é igual a zero se o rotacional de F é zero. Né? Aqui está minúsculo, mas é maiúsculo. Né? Se o rotacional de F é zero. A gente viu o seguinte, que por Green, pelo teorema de Green, a gente tem que a integral de linha... Aí tem algumas coisas a considerar, né? Se for uma curva fechada, mas tudo aqui é uma fronteira de uma superfície orientada no sentido horário, beleza. Vamos considerar que está satisfazendo todas as coisas de Green. A integral de linha vai ser, como a gente viu, acabou de calcular, vai ser a integral dupla da nossa região D, disso daqui, né? dq dx menos dp dy. A gente acabou de usar isso aqui para calcular o exercício número 1. A segunda método que a gente fez para resolver o exercício 1 foi esse daqui, foi o green. Só que eu falei o seguinte, que isso daqui é o quê? É o rotacional de F vezes o K. O que isso significa? Que é só o componente Z do K. Então, a gente tem que, no fundo, essa integral dupla aqui, que o Green manda a gente resolver, no fundo, esse daqui é o rotacional
de f vezes o k. Só que a gente vai provar o quê? Tem que provar que essa integral de linha é zero, que se o rotacional é zero. Então, no caso, eu vou supor que o rotacional é zero, e eu vou provar que essa integral de linha também é zero. Então, eu vou trocar o rotacional de f por zero. Então, o que que fica aqui? Zero vezes k vai ser zero, né? Então, no fundo, eu estou calculando uma integral dupla de zero. Ok? Só que uma integral dupla de zero, quando eu integro em relação a zero, continua sendo zero. Então, essa integral dupla vai ser zero. Então, a gente viu aqui que se o rotacional for zero, então a nossa integral de linha tem que ser zero. Por quê? Usando o que o Green nos diz, né? Que é essa formulazinha aqui. Só que essa formulazinha é o rotacional de k. Se o rotacional for zero, a gente vai calcular uma integral dupla de zero, que é zero. Então, beleza, provou, né? Que a integral de linha é zero se o rotacional é zero. Então, espero que tenham gostado aí do vídeo. Até o próximo e bons estudos!